Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Nós vamos falar nessa noite sobre Pedro é avisado. Pedro é avisado. Muitas vezes somos tomados de surpresa e às vezes não deveríamos ficar surpresos porque já deveríamos estar cientes. Talvez não demos a necessária atenção quando fomos avisados. Jesus sempre falou do seu sofrimento, da sua morte, e avisou, inclusive, a Pedro, que naqueles dias ele teria uma grande dificuldade. Não foi por falta de aviso que o grande apóstolo Pedro cometeu uma sucessão de erros, O erro, acredito, de Pedro, inicialmente, tem dois lados. Quando Jesus falou que Satanás queria peneirá-lo, o que é peneirá-lo? É como abanar café ou jogar o trigo, né? Para que a palha se desvencilhe do grão, e é dar uma sacudida mesmo. E nós não ignoramos que Satanás ele tem esse propósito de sacudir a vida de umas pessoas, de dar um nó. Às vezes a gente vê na vida, principalmente de jovens, o que Satanás é capaz de fazer na vida de algumas pessoas. E Pedro, na verdade, ele subestimou o poder de Satanás. E, por outro lado, ele superestimou a sua capacidade. Ele pensou que ele fosse, na verdade, uma pessoa muito forte para enfrentar aquela situação para a qual o próprio Senhor Jesus o estava prevenindo, a fim de que se preparasse. Pessoas e igrejas cometem esses erros. Há pessoas que atribuem a Satanás um poder descomunal. E, na verdade, ele é uma criatura. E tanto é que ele reclamou, ele pediu para que ele pudesse atrapalhar a vida do apóstolo São Pedro. E há também aqueles que pensam que Satanás não tem nenhum poder. Então subestimam o seu poder e a sua capacidade. Meus irmãos, quando Jesus falou com Pedro, olha Pedro, Satanás está querendo peneirar você, ele está querendo sacudir. Pedro, ao invés de tomar outras atitudes, ele respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele disse, bom, é certo que Satanás quer fazer isso, mas eu sou uma pessoa pronta para qualquer circunstância, seja prisão, seja morte, eu vou realmente enfrentar essa situação. E às vezes nós diferimos de Pedro tão somente na quantidade ou na gradação do orgulho, porque na verdade Pedro se mostrou extremamente orgulhoso da sua capacidade de enfrentar as forças do mal. Ele achou que era capacitado para tanto. Nós lembramos algumas coisas da vida do grande apóstolo Pedro, e aqui o nosso propósito não é falar mal de Pedro, uma pessoa de excepcionais qualidades, que fez aquela grande confissão a respeito de Cristo, que teve seus momentos também difíceis, como todos nós temos. Quando Jesus estava falando sobre deixar tudo, ele disse, e nós que deixamos tudo para te seguir. Estava anelando uma recompensa. Quando Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele disse, Senhor, se eles estão deixando o Senhor lavar os pés dele é uma coisa, eu não vou deixar lavar os meus pés. Ele se sentia um pouco, em diversos sentidos, superior aos demais. Se eles querem que lave os pés dele, tudo bem, mas os meus não. Então eu falei, olha Pedro, ele tinha tantas coisas a aprender como nós temos também,
se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então ele disse, então não somente os pés, pode me dar um banho completo. Ele vai para o extremo. E Jesus falou que não era bem assim, né? Que aqueles que já foram lavados, foram purificados, não têm a necessidade desse banho completo. São coisas que nós precisamos nos purificar, nos limpar no nosso cotidiano. E Pedro agora, que era uma pessoa tão corajosa, de ir para a prisão, de ir para a morte, que se todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria, ele começou a fracassar. Houve uma queda na sua vida espiritual. E, na verdade, quando acontece uma queda pública e as pessoas, nossa, caiu, né? Aquilo nada mais é do que uma queda já na vida particular, no íntimo. Então nós vamos mostrar pelas Escrituras quais foram realmente os degraus que Pedro foi descendo para chegar a um ponto de negar o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós destacamos, a primeiro passo, a questão do fracasso na oração. Ele fracassou na vida de oração. Hoje pela manhã nós falamos de vários itens que apontam se uma pessoa é um discípulo de Cristo ou não. E dentre eles, a oração. E a pessoa diz, eu oro. Com que frequência? Por quais motivos? Quantas vezes ora? Citamos o caso de Daniel e citamos que muitas vezes as nossas orações, no fundo, têm uma ponta de egoísmo. Abençoa para que eu tenha saúde, para que eu tenha o meu emprego, abençoa a minha família. Nenhuma oração de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. E a importância da oração, meus irmãos, é fundamental. Um dia os discípulos de Jesus disseram, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos aprender a orar. E Jesus então ensinou a oração dominical. E na verdade, Pedro, ele descuidou da oração porque diz o texto que, como de costume, para o Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos que acompanhavam, levou consigo aqueles mais íntimos, mais próximos. E chegando ao lugar escolhido, disse, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação, ou para que não caiais em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus sentiu que precisava orar a parte daqueles três, não junto. Um tiro de pedra aí, alguns calculam que seriam 50 passos, 60 passos de distante, uma distância considerável. E Jesus orou assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E, estando em agonia, orava intensamente. Jesus orou estando em agonia. O texto diz que o seu suor eram como lágrimas de sangue. E nós sabemos que o suor, ele apareceu, creio eu, pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando disse, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Só que o suor de Cristo ali pelo seu trabalho, que envolvia toda a sua alma, suas emoções, porque ele estava carregando os nossos pecados. O seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, esses discípulos deveriam estar vigilantes, deveriam estar sóbrios. Eles precisavam estar em oração, mas na verdade eles estavam dormindo. Meus irmãos, nós não podemos dormir quando a família está sofrendo, quando a família está sendo despedaçada. Nós não podemos dormir quando a igreja está se enfraquecendo. Talvez alguns irmãos que não saibam como uma igreja, quando ela vai se enfraquecendo, como é difícil ela retornar àquele ponto em que esteve. Ela vai se definhando.
E era aquele momento que eles precisavam estar com Cristo, mas eles não poderiam jamais estar dormindo. Cristo estava sendo humilhado, estava sofrendo, estava orando, estava em agonia, e aqueles três naquele momento estavam simplesmente dormindo. Então, é preciso vigilância e sabermos a importância da oração. Esse foi o primeiro fator que levou o apóstolo São Pedro a cair, a ter uma queda. O segundo, diz o texto, ele, porém, disse, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. É a carnalidade, é a pessoa sentir-se que é apta para enfrentar com as suas próprias forças, Ele já havia fracassado na oração. E agora então ele confiou em si. E quando no jardim do Éden chegou ali parte do sinédrio e parte dos romanos para prender a Jesus, o que Pedro fez? Ele era um homem confiante nas suas forças, ele era valente, ele era um rude pescador, ele pegou uma espada e partiu para cima de Malco, que era servo de Caifás, sumo sacerdote. Felizmente acertou só a orelha, né? E alguém pode até dizer o seguinte, bem feito. Eu creio até que foi merecido mesmo, mas está errado, irmãos, né? Porque a Bíblia diz que não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se Jesus não tivesse pego aquela orelha e a cabeça juntado e curado instantaneamente, eu creio que a situação para Pedro ficaria ainda pior, porque Malco, sendo sobrinho, sendo servo de Caifás, poderia agravar a sua situação. Pedro não entendeu que era chegada a hora de Cristo ser entregue, porque se Cristo quisesse, ele poderia ter chamado uma legião de anjos, ele poderia ter se livrado daquela situação com maior facilidade, mas era a hora de se entregar. Jesus disse, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Meus irmãos, alguém disse com muita propriedade que Pedro, ele falou quando deveria ouvir, mas nós não aguentamos, né? Principalmente aqueles que são mais sanguíneos. Era a hora de ficar calado, mas ele quis falar, e falou muito erradamente. Ele dormiu quando deveria orar, não era hora de dormir, era hora de orar. Ele se vangloriou quando deveria temer, e ele lutou quando deveria se entregar. Um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Então, o fracasso que vai levar Pedro a negar a Jesus é exatamente assim. Primeiro, fracassar na vida de oração. Como é que nós podemos amanhecer sem que os nossos primeiros pensamentos sejam para Deus, ou anoitecer sem que os nossos últimos pensamentos também sejam para Deus? Nós dissemos que muitas pessoas deitam, dormem, acordam, enfrentam a vida, os desafios, não é? Como se Deus não existisse, ou se também fossem todos autossuficientes. Então, o primeiro passo foi esse fracasso na oração. O segundo foi, na verdade, a autoconfiança ou a própria carnalidade. Mas aconteceu alguma coisa que mostrou que ele não era tão forte assim. O apóstolo São Paulo, ele diz, quando sou fraco, então sou forte. Pedro dizia, não, eu sou uma pessoa forte. Ainda que todos abandonem, eu não abandono, precisa morrer, precisa ir para a prisão, e nós vamos se defender. Ele lançou da espada e cometeu esses dois erros, né? Agora ele viu que ele não era tão corajoso quanto parecia ser, porque a penalidade ali naquela região, a crucificação, era alguma coisa terrível. E o que aconteceu com Pedro? Pedro manteve uma distância. Ele acompanhou a Jesus quando Jesus estava sendo levado para ser falsamente julgado, depois crucificado. E ele acompanhou Jesus de longe.
porque ele não queria correr riscos. Interessante que há muitas pessoas que falam, não, eu vou seguir, mas eu vou seguir de uma maneira muito leve, eu não quero risco nenhum. Meus irmãos, para seguir a Cristo, há riscos, né? É uma coisa que às vezes nós deixamos de falar para a pessoa quando ela faz a pública profissão de fé, para prejuízo da pessoa e da igreja. Paulo disse que todos que querem viver piamente sofrerão perseguição. E nós dissemos aqui, o que significa isso? A pessoa passa às vezes a ser deixada de lado, colocada de lado, porque ela não pensa da mesma forma, não se veste da mesma forma, não bebe as coisas que os outros bebem, não conversa as coisas que as outras pessoas conversam. E quando a pessoa começa a seguir Jesus de longe, ela começa a se adaptar com outras pessoas. E aí vai aumentando o seu distanciamento. O de Pedro, o caso não era esse. O de Pedro era, na verdade, o medo também de sofrer, né? Juntamente com Cristo naquela situação, muito embora ele tenha falado antes que ele permaneceria para toda e qualquer situação. Na verdade, distanciar, seguir a Jesus de longe é muito fácil. A pessoa vai se distanciando da vontade de Deus, né? E vai perdendo realmente aquele entrosamento, aquela proximidade, aquela comunhão. E Pedro agora, ele estava prestes a negar, a chegar ao ponto culminante, como nós lemos os textos aqui subsequente, que ele chegou a dizer que nem sequer conhecia Jesus. Nem sequer conhecia Jesus. Na verdade, os passos são esses: fracasso na oração, autoconfiança e distanciamento. A pessoa vai se distanciando. Mas como se não bastasse, ele conseguiu entrar no próprio pátio da casa, né? Da casa do sumo sacerdote, e ele chegou ali por causa de João. João era conhecido, entrou e conseguiu que Pedro também entrasse, né? Só que Pedro distante. E quando Pedro entrou, ele foi exatamente para um grupo que estava em torno de uma fogueira, com certeza era uma época de frio, ou um meio frio, e ali estando, né, entre aqueles que estavam se alegrando com o sofrimento e a prisão de Jesus. Ali estavam os inimigos de Cristo, e foi exatamente onde ele foi se assentar. Em síntese, meus irmãos, é preciso muito cuidado com as pessoas com as quais nós aproximamos. Mesmo dentro da igreja, há pessoas que são uma inspiração para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maior participação. E há pessoas que podem ajudar, né, a atrapalhar o nosso crescimento e a nossa santificação. Há amizades destrutivas. Então nós lemos e temos lido, né, o salmo que todos nós conhecemos, que é o salmo que fala do contato com os ímpios. É claro que não é um contato, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver com eles, e a pessoa fala, eu preciso estar com eles, mas é preciso estar com eles para não aumentar mais um ímpio, mas para diminuir um ímpio, para trazê-los, e não para estar tão tranquilamente entre eles, como Pedro estava tão confortavelmente se aquecendo, confortável, enquanto Jesus Cristo estava naquela situação. Então diz o texto, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É progressivo. Todos que ensinam e têm pregado têm destacado isso, né? A pessoa começa andando, daqui a pouco ele está sentindo prazer em se assentar com eles, e daqui a pouco ele para com eles, e daqui a pouco está se assentando na roda dos escarnecedores. Pedro foi caindo dessa forma, deixou de orar, confiou em si mesmo, não vou cair, eu estou pronto, né? Eu não tem problema comigo. Os outros, tudo bem, mas eu dou a minha palavra, autoconfiança. E também porque ele já não era mais próximo,
ele começou a se distanciar. Não sabemos exatamente a que distância, mas uma distância que poderia mantê-lo assim não suspeito de ser amigo de Jesus, de ser discípulo de Jesus. E há pessoas que têm realmente isso, o medo de dizer que realmente ele pertence a Jesus Cristo. Então, estar com os pecadores, mas não ser um deles, para que aumente o número deles. E o que acontece, então, diante desses fatos? É uma coisa quase que lógica. Já não ora, autoconfiante, começa a distanciar. Há pessoas que vão se ausentando, desaparecem. E, por fim, ele vai se assentar exatamente com aqueles que são inimigos de Cristo. Acontece, meus irmãos, a negação. Jesus já tinha prevenido a eles e agora ele diz o seguinte: entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. As pessoas os observam. Ele falou: eu vi essa pessoa. Alguém falou: ele estava lá na igreja, não estava? Ele não costumava estar lá? Eu falei: não, eu fiz uma visita esporádica, né, mas eu não sou realmente identificado. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Não conheço quem? Não conheço a Cristo. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Aqui é uma ênfase maior, era um protesto. Homem, não sou. Eu creio que até ele levantou a voz: não sou. Eu não sou um dos deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. Eu não compreendo o que você está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Na verdade, aí Pedro caiu em si, caiu em si. E nós vamos ver agora, e o importante para nós, como dissemos de início, não é falar mal do apóstolo Pedro, que nós nos parecemos com ele, somos orgulhosos. Se nós, a Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Se nós descuidamos da oração, se nós somos carnais, se nós nos distanciamos de Cristo, e se nós preferimos a amizade do mundo que a amizade de Deus, naturalmente nós estamos muito propensos a dizer, ou com palavras, ou com a própria vida, dizer: eu não sou realmente um daqueles que pertencem a Jesus. E nós vamos então ver que o propósito desse texto de hoje é mostrar mais a graça de Deus, como Deus pode restaurar a vida daqueles que caem. E essa restauração é, na verdade, o triunfo da graça. Nosso coral canta um hino, estamos sentindo falta do coral hoje, né? Não só da música, mas dos irmãos. As pessoas são importantes não só por aquilo que eles executam, pelos trabalhos que fazem, nós somos muito gratos a Deus por isso, mas as pessoas, E o nosso coral canta um hino: maravilhosa graça, e canta tão bem. É diferente o amor de Jesus. Ele diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Pedro negou a Cristo, mas Cristo não desistiu de Pedro. E já havia avisado a Pedro: olha, Pedro, Satanás quer te peneirar. E como peneirou. E é preciso nós ficarmos atentos, porque Satanás, o propósito dele é destruir a sua família, é balançar a sua vida. E por isso nós temos que tomar passos inversos àqueles dados pelo apóstolo São Pedro. Como foi que Cristo restaura a Pedro? Primeiramente pelo olhar. Alguém disse que os olhos são o espelho da alma. E no livro do profeta Isaías nós vemos: olhai para mim e vivereis. Deus chamando para que olhemos para Ele. Nós olhamos para Cristo e o vemos nas páginas do Evangelho. É admirável.
Jesus, seus braços abertos. E diz que o texto aqui, que quando o galo cantou, Jesus voltou-se para Pedro depois da sua terceira negação e olhou para ele. Então, esse olhar de Cristo quebrantou o coração de Pedro. Para quem devemos olhar? Para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Jesus e olhar firmemente. E uma coisa que chama a atenção em Pedro agora, quando ele cai em si e diante daquele olhar de Jesus, não precisava falar nada, não precisava falar nada. E, aliás, meus irmãos, eu não creio que seja um olhar de censura, mas um olhar de misericórdia. Foi bem que eu te avisei, que você iria passar por uma situação difícil, mas você não prestou atenção e cometeu um erro erros seguidos. Pedro, quando tem o olhar de Cristo, Pedro dá um olhar para si mesmo, um olhar interno, e com certeza ele viu: eu sou um homem miserável, eu não podia fazer jamais o que fiz, eu não podia trair a Jesus Cristo. E ele cai agora num choro amargo e copioso, é o choro do arrependimento. A gente vê pessoas chorarem, meus irmãos, e eu digo que são lágrimas que não vale a pena nós nos comovermos, Choram por coisas que não são tão importantes, como muitos choraram porque o Brasil não foi campeão, e outras coisas mais, de uma prática simplesmente esportiva. É claro que eu não torci contra, mas também não cheguei a ser abalado diante da situação que nós estamos vivendo no nosso país. Há lágrimas que merecem uma reflexão, porque chora. Mas Pedro chorou, e um choro diferente de Esaú. Quem não conhece a história de Esaú? Esaú, quando viu que perdera o direito de primogenitura, ele se desesperou, chorou, e com lágrimas ele buscou arrependimento e não alcançou. Por quê? A sua lágrima não era realmente de arrependimento sincero, mas era de remorso, simplesmente porque ele foi preterido. Os irmãos sabem que há pessoas que choram de ódio, já vi casos assim. Foi um choro diferente, não foi como Judas, que pegou aquelas 30 moedas e jogou lá para o sacerdote, e ele esperava, quem sabe, uma palavra de consolo dos sacerdotes, e o sacerdote falou: isso é com você, nós não temos nada a ver com isso. E ele, sem ter uma palavra de esperança, de perdão, ele foi e colocou fim à sua própria vida. Judas não era arrependimento, embora ele fosse tão assíduo. Nunca ele enganou a Jesus. Alguém disse que ele era um perfeito artista, magistral. É admirável os artistas. Nós temos hoje alguns artistas que são apenas pela aparência física, mas temos ainda alguns, como Tarcísio Meira, agora que está deixando por motivos de saúde, o teatro principalmente, que são grandes artistas realmente. E eu creio que Judas foi assim, porque ninguém desconfiou de Judas, ninguém. Só duas pessoas sabiam quem ele era: Jesus e o próprio Judas, e ele mesmo. E é diferente como Jesus trata Pedro e trata Judas. Para Pedro ele vai avisando: Pedro, olha, Satanás quer te peneirar. Ele reclamou isso, ele pediu isso. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para Judas ele não falou isso, falou: o que você tem que fazer, você faz, faça depressa, faz agora. São situações diferentes, porque é necessário que haja realmente um exame. Pedro passou por esse exame, como nós vamos ver e concluir. Ele se arrependeu, e interessante que quando Jesus ressuscita, Pedro e João, os discípulos não acreditaram nas mulheres que foram lá ver. Ele fala: mas foi mulher, naquele tempo não se valorizava tanto as mulheres, e eles não acreditaram. Mas eles chegaram lá no sepulcro,
e Pedro e João, e Pedro quis entrar no sepulcro. O temperamento dele era, na verdade, esse, de ir em loco, né, de entrar, viu aquelas tiras, aquele lenço, e viu o sepulcro vazio, e voltou correndo. Ele correu mais que João, talvez fosse mais novo que João, né? Mas o fato é que Pedro vai ter depois um encontro com Cristo ressuscitado, né? E era, meus irmãos, um dia de domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Eu não sei se por causa da minha infância e adolescência, eu não sou capaz de entender as pessoas abandonar a casa do Senhor e a comunhão dos irmãos, principalmente no domingo, por quaisquer outros motivos. Porque há coisas que nós podemos fazer em 6 dias que Deus nos dá. E eu creio que vem um tempo difícil ainda maior para a igreja, porque os crentes já não querem saber mais de honrar o dia do Senhor, ou eu digo mais, o Senhor do dia, que foi num dia, e Pedro naquele dia de domingo, aquele dia do sepulcro vazio, o dia que venceu o pecado, a morte, hein? E a igreja hoje, se vem nesse dia, às vezes vem cansada, quando vem, e já não encaram mais o dia do Senhor. O túmulo vazio, mas foi dado um recado a Pedro. Vai, dize aos discípulos e a Pedro. É importante citar o nome. Nós temos um nome, meus irmãos. E esse nome é algo que devemos honrar. E eu creio que a honra está realmente em sermos discípulos de Cristo e sermos seguidores de Cristo. E agora, há um encontro, esse é narrado por João, né? Nós estamos lendo aqui textos esparsos, que também na praia, numa noite, os discípulos acenderam uma fogueira. Ora, eu estava pensando que coisa curiosa, foi numa fogueira que Pedro estava se aquentando, e agora ele está numa fogueira, e agora ele está ali com Cristo. E talvez ele pensou, como será que ele vai me tratar, né? O que será que vai acontecer agora? Porque ele apenas olhou para mim, mas foi suficiente, né, aquele olhar de Cristo. Mas, na verdade, Cristo fez 3 perguntas a Pedro, porque Pedro o havia negado 3 vezes. E Cristo também pergunta 3 vezes. Ele está dizendo, você tropeçou, né, fragarosamente. Você deixou de orar, você distanciou, você confiou em si mesmo, você foi sentar justamente os inimigos de Cristo, você fracassou, você me negou. A negação está culminando, e é um sofrimento para Cristo. Não bastava Judas, que o traíra, agora o próprio Pedro, que era o mais falante, também agora nega a Cristo. Mas Cristo está dizendo a ele que o restauraria. Ele disse, agora então, tu me amas mais que eles? E essa pergunta, mais que os outros, é necessária porque Pedro sempre se colocou acima dos outros. Eu particularmente creio que ninguém mesmo, pode se colocar acima de ninguém. Para que nós não caiamos, nós precisamos da misericórdia de Deus, sermos seguros pela sua mão. Mas Pedro, faltava algumas coisas na vida dele, que eu creio que aconteceu no dia de Pentecostes, juntamente com outros, precisava ser revestido do poder de Deus, para que ele não confiasse mais na sua carnalidade, para que não confiasse no seu eu, ele confiasse realmente em Deus. Era preciso que ele perdesse toda a sua arrogância, de achar que era a pessoa mais forte, ou o melhor deles. E nós sabemos que Pedro foi cheio do Espírito Santo, assim como outros, e ele pregou o Evangelho até o dia da sua morte, Ele disse palavras assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Quando ele vê um paralítico, ele diz, olha para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, isso te damos. E Jerônimo conta que Pedro, quando deveria ser crucificado,
ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele não podia ser crucificado como foi o seu Senhor. Alguém disse, um historiador, não sei se é verdade, que Pedro levou algumas coisas na sua vida, cada vez que ele ouvia um galo cantar, mas o fato é que ele, vendo a crucificação de Cristo, ele achou que ele não podia ser crucificado a não ser de cabeça para baixo, segundo conta a tradição. Mas com referência, meus irmãos, a esse descuido, né, que pode acontecer na vida de cada crente, de deixar de orar, de confiar muito em si, ou confiar em si, de ficar distante, de vai se afastando, que vai se formando outros grupos. Tem gente que prefere a comunhão com pessoas não cristãs que cristãs. Aí, Pedro, quando ele cai, restaurado pelo olhar de Jesus, Jesus que tinha orado por ele, Jesus que mandou um recado para ele, falou: olha, fala que eu não esqueci dele não, vai dizer aos 11, mas diz a Pedro, nominalmente. E depois desse encontro que eles estavam ali comendo peixe aquela noite, então Jesus falou: Pedro, tu me amas mais que todos? Ele falou: sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro agora, ele começa a ser revestido do Espírito Santo para ser o instrumento que foi. Às vezes esse fracasso que existe na vida de cada um de nós, de falta de oração, distanciamento, de todas essas coisas negativas, é falta da plenitude do Espírito. Porque o Espírito Santo não cai por gotículas. É nós que vamos nos entregando e nos rendendo, e Ele vai fazendo com que nós nos pareçamos com Cristo, que sejamos a semelhança de Cristo. Porque Satanás quer que nós pareçamos com Ele, com Satanás. E há muita gente que é dissimulada e má, e perversa, e traz os traços dos inimigos. Mas o cristão tem que ser parecido realmente com Jesus Cristo. E Pedro aprendeu e ele disse assim, numa das suas epístolas, na segunda epístola, capítulo 5, 7, 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para derrotar. Ele anda procurando alguém para derrotar. Procurando derrotar a mim, procurando derrotar a você. E as armadilhas estão aí. Os passos para a queda estão aí. A Bíblia diz: aquele que julga estar em pé, veja que não caia. Nós precisamos de orarmos adequadamente, acertadamente. Precisamos confiar, exercer a nossa fé em Cristo, não em nós mesmos. Precisamos nos aproximar de Deus e dos irmãos, estarmos mais juntos, a participação nos trabalhos regulares da igreja. E devemos preferir a comunhão dos santos, não sentar entre aquelas pessoas que são zombadores, que são diferentes. Não é porque nós queiramos ser melhores, mas é que o mundo vai caminhando numa direção inversa. E saber que se alguém caiu, a graça de Deus é superabundante, maravilhosa graça. Jesus nos olha com misericórdia, com compaixão. E quando o nosso coração é tocado, nós choramos o choro não do remorso, mas o choro do arrependimento, o choro amargo. Como disse Pedro, chorou amarga e copiosamente. Jesus, ele dá uma distinção a Pedro, dizendo: dizei aos demais e a Pedro. A nossa individualidade. Quando um regime comunista, por exemplo, pensava em destruir nomes de pessoas, quando havia aquelas prisões, na verdade, nós temos um nome. E a pergunta: tu me amas? Tu me amas? E nós temos que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, a nossa mente, de toda a nossa força, de toda a nossa personalidade. Mas essa também é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito que vai trabalhar nas nossas vidas.
Pedro se encheu do Espírito Santo de Deus. Então no sermão ele fala: vocês mataram o autor da vida. E ele sabia que isso era grave porque ele tinha negado. Ele viu quando Cristo foi morto. Falou: vocês mataram o autor da vida. As pessoas ficaram desesperadas. Ele falou: vocês têm que se arrepender. Ele sabia o que era arrependimento. Ele sabia que era necessário se batizar, a pessoa ser integrada no corpo de Cristo, a igreja. E ele aconselhou: sede sóbrios e vigilantes. Ele sabia que o diabo é astuto e é terrível. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para derrotar. Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar, para te sacudir, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, vamos buscar a firmeza na fé, a fé em Jesus Cristo, não a fé em nós mesmos. Pedro foi se assentar na hora errada, no lugar errado, na circunstância errada, com pessoas erradas, e acabou no que acabou. Procure uma amizade que vá ajudá-lo na vida cristã, que vá incentivá-lo a orar, a ler a Bíblia, a participar dos trabalhos. Não amizades que às vezes começam com brincadeiras sobre alguns aspectos da vida cristã ou da própria igreja. É preciso que nós pensemos, porque na verdade Satanás é muito astuto. Que Deus nos abençoe.